Fala aí, meu povo. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa história, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouco de Zacarias e Isabel, que por coincidência são os pais de João, que a gente já falou lá do Evangelho de João, né? A carta de João, a gente falou um pouquinho dele. Agora vamos falar como tudo começou, não só dos pais de João, mas também Jesus. Vamos começar a contar essa história. Já falei que João era primo de Jesus, né? E Isabel era irmã de Maria. Então nós vamos começar essa história, conhecer os personagens aí. Lembrando que é uma história real. Eu creio pela fé que tudo que está escrito na Bíblia foi real, realmente aconteceu. Então não são só personagens fictícios, né? São fatos reais que aconteceram. E para contar essa história hoje, eu tô aqui, tô em casa hoje, aqui num quartinho dedicado para fazer manutenção de computador aí. Às vezes no meu tempo livre eu ganho um troquinho aí com isso aqui. E aproveito e faço meus vídeos aqui para vocês, ó. Tem meu microfone aqui, ó. Tecladinho, mouse, daqui a pouco tem que trocar o computador, né? Mas ainda não tô podendo não, vocês podem ver aí que nível 5 para trocar os periféricos. Ainda tô no nível 3, né? Então vamos lá, vou ligar o computador. Vou botar aqui para ligar. Ó, a ventoinha. Ó. Que isso, hein? Vou ligar aqui. Ó, tá cheio de e-mail novo. Upgrade, isso aqui eu vou fazer. Esse aqui, ó. Esse aqui tá pronto para inicializar. Vamos ver aqui qual é o problema. É esse computador aqui, ó. Vou remover não. Vou inicializar ele. Vamos ligar. Tá ligado ali? Será que roda? Vamos ver aqui, ó. É nas especificações recomendadas. Então, nas especificações recomendadas, ele não roda, ó, por causa da memória RAM. Então, nós vamos trocar hoje a placa de vídeo dele. Vou trocar aqui. Vou desligar o computador. Ó, que isso, hein? Vamos lá. Então, enquanto a gente estava trabalhando aqui, a gente vai falar um pouco aqui, como eu disse, né? Vamos falar de Zacarias e Isabel, pais de João. Vamos começar essa história aqui. Então, se você quiser conhecer aí um pouco mais sobre essa história desse casal de João, né? Início da história de João, que é uma pessoa incrível. Vem comigo aí que a gente vai começar essa história nesse momento. Agora, vamos lá. Então, aqui nós estamos na época de Herodes, tá? Deixa eu tirar o cabo aqui. Tirar os cabos. Tirei. Tem algum cabo aqui, a fonte. Tirei, beleza. Agora nós vamos trabalhar aqui na placa de vídeo, né? Para tirar a placa de vídeo tem que tirar aqui a tampinha. Deixa eu só tirar isso aqui. A placa de vídeo. Remover ela. Tirar aqui. Pá, tiramos. Vamos lá no inventário. Instalar. Placa de vídeo, ó. Tirei a 1050. Ele tinha a Radeon R9 280 e a gente vai colocar essa GTX 1050 Ti. Deixa eu remover aqui esse cara aqui. Deixa eu instalar ela aqui. Agora ela entra. Ó. Pronto, placa instalada. Bonito. Vamos lá, vamos ver se a placa nova está funcionando.
Será que roda? Nas recomendadas agora? Aqui, ó. Que isso, hein? Especificações recomendadas. A 1.7 de sexta geração. 4 GB de RAM, 1050 Ti. Isso aí, show de bola. Então vamos lá, enquanto ele tá aí fazendo, vou botar para rodar uns testes aí. A gente fala aí sobre Zacarias, né? Então, foi lá na época de Herodes, né? Muitos e muitos anos atrás. Ó, reiniciou. Sim. Zacarias existia um sacerdote chamado Zacarias e a sua esposa chamada Isabel. O que vem a ser sacerdote? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Tá. Já devem ter ouvido falar de sacerdotes aí, né? Então, vou fazer que tá aqui. O que é sacerdote? Sacerdote era um ministro de Deus. É como se fosse o pastor hoje que a gente vê na igreja, né? Era aquele que trabalhava no templo, cuidava da manutenção, ensinava as escrituras para o povo e organizava os cultos de adoração. Esse era o sacerdote, eram os pastores de hoje, né? Os pastores de hoje são sacerdotes, né? Porque cuidam do templo, ensinam a palavra para as pessoas, enfim. E a Bíblia fala, além dos pastores, né? Que nós que somos pais de família, que temos a nossa família e tal, nós homens, nós somos sacerdotes do lar, né? Tamanha a responsabilidade que nós temos com a nossa casa. Mas vamos lá, isso aí é para um outro momento, uma outra história. Então, naquela época, só para vocês entenderem, tinham cerca de 20 mil sacerdotes e eram divididos em 24 grupos. Então, esses 20 mil ficava pouco menos de 1.000 sacerdotes por grupo. Tá? Naquela semana, Zacarias estava na escala do serviço. Todas as manhãs ele tinha que queimar incenso. Naquela época, queimar incenso era uma forma de Deus receber os pedidos do povo de uma forma agradável. Incenso, aquele cheirinho gostoso, né? Aí era uma forma de adoração a Deus. E aí, essa escolha, né, de Zacarias estar na escala de serviço não foi por acaso. Eu imagino que lá no 011, no par ou ímpar dos sacerdotes, Zacarias foi escolhido para entrar no santuário interior. Muitos podem chamar essa escolha de sorte, mas sabemos que foi Deus quem cuidou das coisas para Zacarias estar lá quase naquele exato momento, naquele dia. Deus tinha um recado através do anjo Gabriel. Isso mesmo. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias para dar um recado para ele. Ó, enquanto isso, vou dar uma pausa aqui na história, só para ver aqui, ó, no 3D Mark a gente teve 2.144 pontos. Tá bom, né? Vou voltar aqui, vou fechar e vou finalizar esse computador aqui. Então, enquanto Zacarias estava lá dentro do templo e tal, falando com o Senhor, o povo ficava em oração do lado de fora, aguardando ele sair para trazer o recado de Deus. Então era assim, ele entrava no templo, né, que naquela época era um templo mesmo, um monumento gigante, imagino eu, né? Ainda não era o tabernáculo, mas era um monumento gigante. E ninguém podia entrar no templo. Ninguém, era só o sacerdote que entrava, né? E aí as pessoas ficavam do lado de fora orando, esperando Zacarias receber o recado de Deus para contar para o povo o que Deus tinha falado. Enquanto isso, Zacarias também pedia, né? Ele também pedia a Deus, tinha os pedidos dele, né? Não é porque ele era sacerdote que ele não fazia os pedidos dele a Deus. Ele tinha os pedidos dele a Deus. Deixa eu tirar ele daqui. Vou pegar ele. Levar lá para entregar. Tá aqui, ó. Entrega aqui. Isso, vamos pegar outro aqui. Esse aqui é para fazer o upgrade. Tá sujinho, bichinho. Aí vamos lá. Enquanto eu tô desmontando ele aqui, a gente vai conversando. Então Zacarias, ele também fazia os pedidos dele para Jesus. Também chegava para Jesus não, né? Para Deus, né?
também chegava para Deus e pedia. E naquela época, uma coisa que ele queria muito era um filho, né? Ele devia já a vida toda ter pedido um filho, né? E para Jesus, né? E a esposa dele, Isabel, ela não podia ter filho, ela era estéril, né? Hoje a gente sabe que é estéril. Naquela época, a mulher que não podia ter filho, ela era vista pela sociedade como amaldiçoada, entendeu? Hoje a gente sabe que é uma coisa fisiológica, né? Algum problema que a mulher possa ter, mas naquela época não. Naquela época era levado em conta, era falado como se fosse uma maldição mesmo. E a Isabel, né, devia pedir a vida inteira junto com Zacarias um filho. E aí eles já estavam bem velhos, né? Não existia Viagra naquela época, né? E de repente Zacarias está dentro do templo e aparece o anjo Gabriel dizendo que ele vai ter um filho com Isabel, que era velha também, né? E estéril, como eu já falei. É difícil não duvidar. Imagina você velho, numa época que não tem o Viagra, né? Chega uma pessoa dentro do templo, olha só, o templo não podia entrar ninguém, não podia. Chega uma pessoa lá dentro do templo e chega pra você e fala assim: olha, você vai ter um filho. Pô, fala sério, aí tu vai olhar pra você, tu vai falar assim: pô, eu sou velho, minha esposa é velha, estéril, eu pedi esses anos todos um filho, Deus não me deu, agora que ele vai dar? Mas era isso mesmo, Deus quer provar a fidelidade dele independente das circunstâncias, né? Olha como é que tá esse computador aqui, meu Deus do céu. Vou passar deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó. Passar aqui. E aí Zacarias, cara, como qualquer ser humano, duvidou. Qualquer pessoa que tivesse, se você falar assim: não, eu não ia duvidar, cara, ia estar mentindo. Desculpa aqui, eu posso estar julgando, mas com certeza ia estar mentindo. Aí Zacarias duvidou. O que o anjo fez? O anjo ficou com raiva e mutou Zacarias. Deu um mute nele, deixou ele mudo, né? Ele não pôde falar, ficou lá, né? E aí ele deve, imagino que estava passando na cabeça dele, que devia ser alguém fazendo uma brincadeira, né? Só que não era isso bem que estava acontecendo. Na época nem tinha aqueles drones lá do Homem-Aranha para dizer que né, tinha uma miragem lá, alguém fazendo alguma coisa. E ninguém entrava no templo, né? Só entrava o escolhido, o sacerdote. Nem os outros sacerdotes podiam entrar, era só o sacerdote escolhido. Então não tinha como. E aí, porque Zacarias duvidou, o anjo fica zangado e deixa ele mudo. Antes dele ficar mudo, o anjo diz: calma aí, Zaca, eu não vim aqui te zoar não, cara. Deus ouviu que você orou e me mandou para te avisar que a sua mulher vai engravidar. Vocês vão chamar o moleque de João. Ele vai deixar todo mundo muito feliz. Não vai tomar vinho nem cachaça. Eles falavam isso, né? Não vai tomar vinho nem cachaça, para dizer que era uma pessoa separada, né? Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa separada para Deus, né? E aí o anjo fala isso para ele, ó, ele não vai tomar vinho nem cachaça. Também será cheio do Espírito Santo, mesmo enquanto estiver na barriga de Isabel. Imagina, uma célula ali já seria cheio do Espírito Santo. Cara, é muito sinistro. Imagina um anjo chegar para você e falar que seu filho vai ser isso. E aí ele fala assim: ele vai convencer muitos filhos de Deus a voltarem para o caminho do bem. Vai ser poderoso como foi o profeta Elias, para mexer com o coração de pais e filhos e para transformar rebeldes em gente honesta. Tudo isso para deixar a galera preparada para o que Deus vai fazer em seguida. Isso aqui que eu tô lendo está
em Lucas 1, de 5 a 25. Você pode ler a história lá se você quiser. Não nessas palavras, né? Eu tô contando a história com as minhas palavras. Né? E aí eu tô pegando um pouco da ideia da... Tem uma Bíblia na internet chamada Bíblia Freestyle. Essa Bíblia é muito legal, ela tem uma linguagem muito bacana, assim. Então algumas ideias da Bíblia até... Espero que os proprietários da Bíblia não fiquem zangados comigo de eu pegar as ideias deles lá, de algumas coisas. Porque realmente é muito interessante a Bíblia Freestyle. Então eu tô falando aqui um pouco, né, com as minhas palavras, um pouco da Bíblia Freestyle. E aí, depois de muita demora, imagina, né? Zacarias passa por isso tudo. Deixa eu só pegar a memória aqui. Ele quer botar uma memória de 16 GB de RAM. Então ele já tem 8 aqui, né? Motivor 8 GB, ó. Motiver 8. Então vamos lá, vamos botar aqui. É isso aqui, ó, 8 GB, 2400. Tem que ser compatível, né? Vou plugar aqui, ó. Tá aqui a memória dele, vou pular um aqui para dar um dual channel aqui no computador dele, né? Para rodar mais rápido. Pronto, memória instalada. Vamos instalar só a tampa aqui. Imagina, né? Depois desse papo todo de Zacarias com o anjo colocar ele mudo e o povo lá fora orando, esperando ele sair. Né? E nada de Zacarias sair. Quando ele sai, imagina a imagem em ação que não é. Porque ele estava mudo, como é que ele ia dizer o recado de Deus pro povo? Aí ele sai do templo, o povo aguardando ele, né? E mesmo com dificuldade, ele tenta se comunicar com o povo de alguma forma e o povo entende que ele tinha tido alguma visão do Senhor. Mesmo assim, ele terminou o trabalho dele que ele tinha que fazer. Deixa eu colocar os cabos aqui. Ele terminou o trabalho que ele tinha que fazer e foi para casa. Que ele não podia deixar o trabalho pela metade, né? Ele tinha a responsabilidade dele ali. Depois que ele terminou o trabalho dele, ele foi para casa, né? Depois que ele foi para casa, ele conta para Isabel. E aí, Isabel fica grávida e por 5 meses ela não sai de casa. E ela diz uma coisa interessante. Olha o que Isabel diz depois desse período. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Eu duvido que você sabe o que é essa palavra. O que significa opróbrio? Vou ligar aqui o computador, né? Para ver se está funcionando. Opróbrio, eu vou falar para vocês. Depois da musiquinha aqui. Opróbrio, deixa eu falar para vocês. Ele significava desonra, infâmia, injúria, afronta, né? E ela fala isso para destruir a minha desonra entre os homens. Então, assim, imagina como é que ela não devia se sentir, né? Uma mulher desonrada, que Deus não via para ela, não olhava para ela, entendeu? Porque os homens olhavam para ela como uma mulher, né, amaldiçoada mesmo, entendeu? E naquela época, não ter filho é como se fosse uma maldição. Era muito triste, sabe? Eu me coloco no lugar das mulheres naquela época, né? Existia, né, um certo machismo e tal, nessa época bíblica. E, além disso, né, a mulher se sentir, por uma questão biológica, né, um problema que ela teve ali no organismo, no útero, enfim, seja qual for o problema que impedia ela de ter filho, as pessoas ainda olharem ela como uma amaldiçoada. E Isabel, ela fala isso. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, né, em que olhou para mim e destruiu o meu opróbrio entre os homens. O que a gente pode levar disso aqui? Ela era velha, né, passou a vida inteira pedindo. Muitos já teriam desistido sem chegar nem na metade do tempo aí, né? Deixa eu desligar aqui o computador. Esse aqui terminou. Então acho que era só isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora é só
deixar na área de entrega. Vou pegar aqui. Esse aqui foi. Vou deixar aqui. Mais um feito. Vamos pegar outro aqui. Esse aqui é o upgrade também. Vou pegar ele. Nossa, só computador. Muito ruim, hein? Esse aí, se bobear, tem até rato dentro. Meu Deus do céu. Vamos lá, tirar a tampinha dele. E aí, mesmo assim, Isabel passando por isso tudo, a Bíblia diz, ó, que eles eram justos e piedosos. Cara, imagina o sofrimento deles, cara. Eles se sentiam humilhados e sem esperança. Daí Deus chega e tira aquela infelicidade no momento certo para eles. Em um momento, só para vocês entenderem, que eles estavam esperando a vinda do Messias, né? Era uma promessa de Deus, né? A vinda do Messias. Então eles estavam ali esperando a vinda do Messias. E aí Isabel recebe essa notícia que ela vai ser mãe de João. E eles sabiam que João seria aquele que viria para abrir caminho para Jesus, né? E aí Deus, naquela infelicidade, no momento certo, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Dá um filho para Zacarias e inicia o processo da vinda do Messias, que era Jesus. Então, assim, que história, que milagre, né? Que história linda, né? Eu imagino quantas mulheres hoje não querem viver um milagre desse, né? Então é muito, muito bonito a gente ver que Deus naquela época fazia e Deus faz hoje. Eu tenho amigos que não podiam ter filhos e Deus deu filhos para ele. E assim, a gente crê, né, que Deus faz esses milagres hoje. Então é muito bom saber que Deus, ele mesmo Deus que agia naquela época age hoje. Isso aí foi o início da vida de Jesus, né? Foi o início de tudo, né? Pra essa história de amor aí, que eu costumo falar que é história de amor, né? Porque Deus dá o único filho que ele tinha por mim e por você que não merece. É uma história de amor. Então é isso, gente. Eu vou terminar esse computador aqui. Quando eu tô terminando aqui, a gente conversa mais um pouquinho. Mas é uma história, assim, muito comovente. E a gente ainda tem a continuação. Não terminou aí, não. Terminou, não. Aí, agora Isabel, o que ela faz? Ela é prima de Maria, né? O que você acha que ela vai fazer? Ela vai correr lá pra Maria, falar: Maria, aconteceu o que a gente pedia já há tantos anos. Deus me deu. Deus deu o menino. Só que quando ela chega lá em Maria, ela tem uma surpresa. Ela tem uma surpresa muito grande que a gente vai ver nos próximos capítulos. Tá bom? Então aqui tá mais um computador, mais um PC terminado. Vou desligar aqui, ó. Vamos ver aqui. Beleza. Mais um PCzinho terminado. Vou clicar aqui. Vou deixar ele lá na área de entrega. E esses dois aqui eu vou fazer ainda para terminar, né? Hoje. Não tem trabalho na fazenda. Terminei lá a fazenda e vim para cá para poder ganhar um dinheirinho aqui com os PCs. Tem ainda hoje esses dois. Também são upgrade, ó. E tirar poeira. Tirar poeira eu tiro de todos, né? Tá sujo, eu entrego o computador em perfeito estado. Até porque é um cristão, né? Tem que dar o exemplo. E aí vou terminar esses dois, mas vou ficando por aqui com essa história hoje, né? Na próximo vídeo aí nós vamos continuar a história contando de Isabel e vamos introduzir aí Maria, José, né? Jesus logo ele entra também nessa história e a gente continua essa jornada aí rumo ao
conhecimento de todos os detalhes que aconteceu em Jesus, com Jesus, né? Nascimento dele até a sua morte aí, ressurreição. Todos os detalhes aí na ordem que os fatos aconteceram. Tá bom? Então é isso aí. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos aí, para eles também acompanharem essa história aí junto com a gente. Leia a Bíblia, honre seu pai e sua mãe, obedeça a Deus e seja muito feliz. Valeu, fui!